A gente falou, a gente denunciou, a gente brigou aqui, a gente expôs os pontos que a gente acreditava. Eu tenho orgulho de ser um dos canais que fez essa frente de resistência, mas afinal de contas, o que aconteceu com a PEC 32 desde então? Por que a gente não falou mais na PEC 32? Em que pé está essa proposta de emenda à Constituição que tendia a abolir os concursos públicos no Brasil? Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar a quanto anda a PEC 32, que nunca mais ninguém falou, o que está acontecendo, o que ficou decidido com a base aliada, o que ficou decidido também na oposição e como é que anda essa reforma que tendia a abolir os concursos públicos. Para quem está chegando agora de paraquedas, não seguiu o meu canal na época, ou para quem não conhece, a PEC 32 era uma PEC que a pretexto de trazer a modernização do serviço público, a pretexto de tornar o serviço público mais meritocrático, de fazer com que o serviço público fosse mais eficiente, na verdade acabava com os concursos públicos na prática. E a gente ia voltar a ter aquele famoso trem da alegria, o quem indique, porque você não ia ter mais estabilidade, você não ia ter mais concursos públicos na prática, a gente só ia ter processos seletivos, e esses processos seletivos eles eram temporários, eles não eram definitivos, então eles seriam pelo prazo que a administração pública estipulasse, e depois disso a administração lhe tiraria ali daquele cargo, você nem poderia renovar o seu concurso para aquele cargo e ao mesmo tempo você também não teria estabilidade porque a administração pública poderia simplesmente virar para você e lhe mandar embora se ela quisesse ou se ela achasse que talvez o próximo da lista fosse mais interessante para ela chamar, se tivesse algum amigo do rei lá na lista de espera, enfim, era trágico o negócio. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, vou deixar aqui linkado. Recebi muita pancada na época que fiz esses vídeos porque muitos eram a favor da PEC e já chegam com ideia pré-formada, não leram o texto, simplesmente se informaram pela mídia e obviamente a mídia faz a propaganda que ela quer fazer, que é sempre contra o servidor público, e se você não se informa, se você só lê manchete, você não sabe do que se trata de fato aquele projeto. A culpa não é sua, a culpa é de quem lhe informa, essa é a verdade, mas eu recomendo que você vá além das manchetes e leia o texto do projeto para entender, veja os meus vídeos também para entender do que se tratava o projeto. Se tratava de você tirar a única forma meritocrática de ascensão do pobre nesse país, que se chama concurso público, para simplesmente colocar os amigos do rei no lugar, a pretexto de modernização do serviço público. Mas dito isso, ambientados todos nós, o que aconteceu com essa PEC e por que ela nunca mais foi comentada? Por um simples motivo, esse ano, o ano de 2022, é ano de eleição. E ano de eleição, os governantes sabem que não é bom que eles percam o apoio popular. E essa PEC, ao contrário do que eles tentavam empurrar a goela abaixo, ao contrário do que eles tentavam pintar na narrativa, não é uma PEC popular. Não é uma PEC que tem o apoio da população. A princípio, todo mundo acha que, nossa, a PEC era super apoiada pela população, porque todo mundo apoiava essa PEC, mas não, graças a Deus a população tem noção do que é o Instituto do Concurso Público, embora existam muitas perversões, existam muitas coisas erradas, eu sempre falo sobre isso aqui, não passo pano para isso, mas ainda é um instituto que deve ser mantido no Brasil, principalmente dessa forma, como é o Brasil hoje, que a gente sabe que ou você é amigo do rei ou você não cresce, se você não tiver formas objetivas de instituir e de prover os cargos públicos. De todo modo, eles sabem que essa PEC não é popular. E não sendo popular, ela não é uma PEC boa para ser votada em ano de eleição. Por isso, na Servir Brasil, se vocês derem uma observada, a Servir Brasil é aquela frente que foi montada para a defesa do serviço público, que eu sempre indiquei nos vídeos aqui, eles postaram assim: você sabia? As reformas ficarão para depois das eleições, segundo o líder do governo na Câmara. Engraçado, né? Porque eles sempre deram a entender que essas reformas elas eram muito apoiadas pela população e que só o servidor público não queria essas reformas, mas em ano eleitoral eles preferiram não mexer nesse vespeiro. E o que eles estão pensando em fazer? Ora, depois que já tiver passado a eleição, depois que você aí que está me assistindo já tiver dado voto para eles, aí eles vão lá e votam a PEC 32. Então você que está me assistindo aqui agora, você que está aí do outro lado, eu sei que muitos brasileiros infelizmente têm memória curta. Não tão curta assim ao ponto de se eles votassem hoje esquecer até outubro. Só que 4 anos é muita coisa. Então o que eles querem fazer? Eles querem que você dê o voto para eles novamente, para esse congresso que está aí,
para depois eles votarem contra você no futuro. Então o que eu recomendo é, olhem muito bem quem vocês vão votar em 2022. E aqui eu não estou falando só para o Executivo Federal. O Executivo Federal é importante, claro, ele tem a maioria do Congresso, ele tem a iniciativa, ele tem os líderes e tudo mais. A gente sabe o quanto o Executivo Federal é importante, mas ele não é o único. O Congresso Nacional que nós elegemos na última legislatura, ele é um Congresso Nacional extremamente reacionário e contra os servidores públicos e contra a população. Então, se a gente não entender que a gente precisa renovar esse Congresso Nacional, não vai ser enfiando outro presidente no Palácio do Planalto que as coisas vão mudar. Então, não fique se degladiando na internet simplesmente por presidente da República se você não pensa em quem você vota para senador e para deputado. Porque é com esses senadores e esses deputados que o presidente da República vai negociar posteriormente. Então, por nós, só tem nós, gente. Acorda para essa vida, que não tem outras pessoas não. E se o presidente da República precisar negociar com esse Congresso que está aí, a gente já sabe em quem vai sobrar no final das contas. Então, lembrem-se disso, guardem esse vídeo aqui lá para outubro de 2022 e entendam, a PEC 32, depois do barulho que a gente fez e depois de tudo que a gente fez para não deixar que ela fosse a plenário, porque ela já tinha sido aprovada, inclusive na CCJ, e só não foi para plenário porque eles sabiam que a gente ia fazer mais barulho ainda, que a gente não ia deixar essa PEC passar. E por causa de vocês que estão aí, que encheram o saco, que foram lá nos deputados, que ficaram mandando mensagem, que ficaram fazendo a movimentação que todos nós fizemos em prol dos servidores públicos, ela não foi a plenário. Mas se a gente mantiver esse Congresso Nacional, eles já estão deixando claro aqui, a PEC 32 vai ficar para depois das eleições. Ou seja, se vocês mantiverem esse Congresso aí, é bem possível que a gente não consiga segurar a PEC 32 por mais 4 anos. Então se liga em quem você vai votar.